Faremos agora um pequeno resumo sobre a segunda lei da termodinâmica. Essa segunda lei, ela pode ser sintetizada em dois enunciados. O primeiro deles foi elaborado por dois físicos, o inglês Lord Kelvin e o alemão Max Planck. Esse enunciado diz que é impossível construir uma máquina que, operando em ciclos, transforme integralmente calor em trabalho. E o segundo enunciado, ele foi elaborado por Rudolf Clausius. Esse enunciado diz que o calor, ele flui espontaneamente de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura. Agora, cuidado. Veja que ele usou aqui a palavra espontaneamente. Isso quer dizer que o fluxo de calor, ele é espontâneo de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura. Aí você pergunta assim, mas Nonato, o calor pode fluir de um corpo de temperatura menor para um corpo de temperatura maior? Ele pode sim. É o que acontece em máquinas frigoríficas. Mas esse processo, ele não é espontâneo. Ele é um processo forçado. Para que uma máquina frigorífica ela funcione, ela tem que estar ligada na tomada. Ou seja, é através da energia elétrica que se realiza um trabalho sobre o sistema para que o calor flua de um corpo de menor temperatura para um de maior temperatura. Tá? Então, vamos tentar explorar esses dois enunciados na chamada máquina térmica. Uma máquina térmica, ela é um dispositivo que ela transforma calor em trabalho. Então veja bem, aqui nós temos um croquis de uma máquina térmica. Veja, aqui você tem a fonte quente, aqui você tem a fonte fria. Então veja bem, o calor, ele vem da fonte quente. Esse calor que vem da fonte quente, eu vou chamar esse calor de QQ, ou seja, é o calor que vem da fonte quente. Será que esse calor, ele pode ser convertido integralmente em trabalho? Bom, se você disser que isso é verdade, você está violando o enunciado de Kelvin Planck. Ou seja, para que essa máquina térmica ela funcione em ciclos, é necessário que uma parte desse calor ele seja jogado para a fonte fria. E essa quantidade de calor jogada para a fonte fria, eu vou chamar de QF. Então, QF representa a quantidade de calor que foi jogada para a fonte fria. Vamos imaginar que o calor que vem da fonte quente, ele seja 100 joules. E que desses 100 joules, 80 joules seja transformado em trabalho. Um trabalho realizado pela máquina. E imagine, claro, que o restante, que são os 20 joules, sejam jogados para a fonte fria. Então veja, aqui você percebe que 100 vai ser igual a 80 mais 20. Ou seja, 100 joules é igual a 80 joules mais 20 joules, que é o que você tem aqui. Mas observe que esses 100 joules é o calor que vem da fonte quente. Observe que esses 80 joules é o trabalho realizado pela máquina. E esses 20 joules, eles representam a quantidade de calor jogada para a fonte fria. É claro que olhando a expressão de cima, aqui é igual e aqui é mais. Da onde você tira que o trabalho vai ser igual. Se eu quero o trabalho, joga esse cara para cá, negativo. Então veja que o trabalho realizado por uma máquina térmica nada mais é do que a diferença entre os dois calores. O calor que vem da fonte quente
e o calor que é jogado para a fonte fria. Como é que se calcula o rendimento de uma máquina? Não interessa se é uma máquina elétrica, se é uma máquina mecânica, se é uma máquina biológica, não interessa. Rendimento, a gente sempre pega a parcela útil e divide pela parcela total. Daqui você tira que o rendimento vai ser a parcela útil é o trabalho realizado pela máquina e a parcela total é o calor que vem da fonte quente. Então é dessa maneira que você calcula o rendimento de uma máquina térmica. Ou daqui você tira que o rendimento vai ser trabalho, só que o trabalho é a diferença entre os dois calores, então vai ficar QQ menos QF e tudo isso sobre QQ. É claro que a expressão de cima ela pode ser desmembrada e aquela equação de cima ela pode ser escrita dessa maneira aqui, ó. Certo? Então daqui você tira que o rendimento vai ser QQ dividido por QQ é 1 menos QF sobre QQ. Então veja, você pode calcular o rendimento de uma máquina térmica também através dessa relação. Agora veja uma coisa muito importante. O rendimento de uma máquina térmica, ela sempre tem que ser menor do que 100%. O rendimento de uma máquina térmica, ela nunca pode ser igual a 100%, senão isso iria violar a segunda lei da termodinâmica. Porque veja bem, para esse rendimento ser igual a 1, que é 100%, essa fração toda aqui deveria ser igual a zero. Só que para essa fração ser igual a zero, o calor jogado para a fonte fria teria que ser zero. Mas esse é o problema. Se o calor jogado para a fonte fria é igual a zero, isso viola o enunciado de Kelvin-Planck, que diz que para que uma máquina térmica opere em ciclos, ela não pode converter completamente o calor que vem da fonte quente em trabalho. Para que uma máquina opere em ciclos, é necessário que um calor sempre seja jogado para a fonte fria. E é por isso que o rendimento de qualquer máquina térmica ela tem que ser menor do que 100%.